Sábado tem a terceira parada da diversidade em Florianópolis, popularmente chamada de Parada do Orgulho Gay. É uma forma deles chamarem a atenção sobre preconceito, violência e reafirmar a posição de luta por garantias por parte do Estado brasileiro. Eles querem respeito à diferença. Mas o fato é que há uma reação negativa, forte ao movimento e suas manifestações, aqui na capital, inclusive. Este é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. Renato Marques. A parada é bem-vinda? A igualdade de direitos é bem-vinda, né? A questão que é proposta pela Parada da Diversidade, ela é uma questão que nasce e que se desenvolve no contexto de muitas diferentes opiniões, né? E por isso hoje estamos aqui compreendendo duas facetas, procurando discutir duas facetas de uma questão bastante complexa e que mexe com a estrutura da sociedade brasileira. Se nós formos abordar a questão por um prisma especificamente dos valores religiosos, né? O que propõe a Parada Gay, que é mostrar, a Parada da Diversidade, que é mostrar uma orientação sexual, uma orientação, uma opção sexual, como algo, vamos dizer assim, inofensivo à sociedade, inofensivo ao desenvolvimento das crianças, ao desenvolvimento do ser humano, nós podemos entender que isso daí é uma proposta desastrosa, né? Pelo prisma da religião em que nós representamos. Você veja, Renato, que a Bíblia ela aponta aproximadamente 7 vezes a questão. 4 vezes no Antigo Testamento, sim, que é a base doutrinária de uma outra religião monoteísta, que é o judaísmo, e 3 vezes no Novo Testamento. E as 7 vezes que o tema é abordado como algo negativo. Então, como nós desenvolvemos a cultura religiosa e cristã, poderíamos também colocar dentro dessa perspectiva a doutrina do islamismo, né? Nós devemos pregar e dizer que isto é uma conduta que está indo de encontro ou contrária ao que Deus propôs para o homem. Por isso, se a gente vir pelo prisma dos direitos humanos, enquanto os direitos dos homossexuais devem ser respeitados, como o direito de expressão religiosa, o direito das minorias indígenas, das mulheres, das crianças, dos idosos, das pessoas portadoras de necessidades especiais, que no Brasil são desrespeitados todos os dias. Então não é só o trânsito, Renato, que é prejudicado na cidade. Claro. Uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante aqui nessa cidade, é impossível dela andar. É impossível dela subir nos prédios públicos, sim, que não são adaptados. Pois não, pastor? No intervalo estávamos conversando, o Leopoldo estava falando sobre público e privado em relação à questão do sexo. Eu queria trazer aqui para a mesa 2 palavras e que às vezes há muitos conflitos entre essas 2 palavras, que é a palavra homossexualidade e homossexualismo. Né? Há uma certa confusão em relação a isso daí. A homossexualidade, que está ligado às questões cognitivas, às questões afetivas, às questões do ser propriamente dito, não somente biológico, esta questão é uma questão de responsabilidade e de opção de qualquer indivíduo que seja, deve ser respeitado por completo. E nós defendemos que todos têm o direito e a liberdade de usar o seu potencial de sexualidade como bem entender. Quando nós transportamos isso para o aspecto público, isso se transforma de sexualidade, de homossexualidade a homossexualismo, ou seja, eu estou agora pregando uma doutrina, difundindo uma doutrina. E também entendendo ela do ponto de vista doentio
como essa palavra nasce. Não importando assim o efeito que ela traz, mas o que é a parada da diversidade? A parada da diversidade é homossexualismo, ou seja, é uma organização, uma estrutura, uma bandeira, tem toda uma estrutura que mobiliza pessoas, recursos, para pregar uma conduta. Mas, pastor, o senhor acredita, pastor, que o movimento, como o senhor disse, que prega essa conduta, vai transformar o heterossexual em homossexual? Eu creio dessa forma. Quando nós falamos, e quando eu falo como presidente do Conselho de Pastores, eu expresso o pensamento da igreja. O pensamento da igreja é um pensamento fundamentado na Bíblia, na Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. No Novo Testamento, é definido que o relacionamento entre um homem e uma mulher é um relacionamento